Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, uma vez mais. E esta semana debruçamo-nos sobre o turismo. Primeiro, para olhar para o papel de André Jordan no desenvolvimento turístico e económico do país. O empresário ficou também conhecido como o pai do turismo português, idealizou a Quinta do Lago, o Belas Clube de Campo e era uma das vozes mais respeitadas do setor e da economia. Faleceu a semana passada aos 90 anos. Depois olhamos também para aquilo que são os desígnios que o turismo português tem pela frente e fazemos na companhia de Cristina Cisa Vieira, vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal. Cristina, bem-vinda e obrigada por se juntar a nós esta semana no Advogado do Diabo. E esta semana a verdade é que parte do país se despediu de André Jordan. Como é que descreveria aquilo que foi o legado deste empresário? Era um homem descrito por muitos como fora do comum. O legado que ele deixa ao setor e também um pouco à economia. Bom, muito obrigada pelo convite, Diana, e por conhecer aqui o colega Luís Miguel Henrique. É assim, o André Jordan, eu tenho sobre ele também uma opinião muito pessoal, porque realmente era meu amigo e, portanto, privei muito com ele e aprendi muito com ele muitos e muitos anos. E ele tinha também por mim um carinho especial e era como pessoa, como ser humano, realmente fantástico. Ele era muito interessante porque também era interessado, porque aqueles olhos brilhavam sempre para conhecer a novidade, continuava querer saber. Até agora aos 90 anos, sempre muito atento a tudo o que se passava. Aquela cabeça de jornalista dele e a forma como escrevia também continuava de uma grande vivacidade. E de facto teve uma vida longa, rica, variada, cheia, não é mesmo? Com muitas peripécias. De facto, em termos de legado, eu acho que ele acreditou em nós antes de nós acreditarmos, não é? Quando fez em 71 a Quinta do Lago, havia episódios muito interessantes, porque um dos que ele contava era de facto que os preços que estavam a ser praticados e a equipa comercial da Quinta do Lago e do Grupo Jordan dizia: pá, isto não é possível, temos que baixar preços, e ele fez precisamente o inverso. Ele disse: não senhora, nós vamos subir preços. Posicionou-se logo de forma diferente. Logo por aí. E esta questão de ele acreditar em nós mais do que nós próprios, de acreditar no turismo como podendo ser simultaneamente democratizado e acessível designadamente aos portugueses, e também cativar uma elite, porque Portugal tinha tudo para o efeito, o apostar na qualidade fora do comum, fez dele realmente um inovador ao tempo, e continuou sempre com ideias absolutamente extraordinárias sobre a promoção, sobre a ligação ao turismo de compras, sobre o pensamento estratégico que tinha sobre o turismo de negócios, o turismo de empresas, de feiras, de incentivos. Era uma pessoa realmente muito, digamos, polivalente, né, desse ponto de vista. E depois era realmente um ser humano extraordinário. Uhum. Miguel, como dizia Cristina, ele percebeu o potencial do país antes do seu tempo. Sim, acho que indeterminadamente, e a década de 70 e 70 em particular, é uma década em que começamos, ou pelo menos tenta-se, e se recuarmos na história, tínhamos vida sobre o Estado Novo, e era um país relativamente fechado. E com Marcelo Caetano há pelo menos a questão cosmética de queremos começar a parecer diferente, e acho que nesse momento, do ponto de vista histórico e político, começou-se a juntar-se a fome com a vontade de comer. E depois realmente é a capacidade de uma pessoa que é visionária, portanto não há assim tantos, e quando aparecem realmente e há a possibilidade de os explorar, André Jordan claramente foi um visionário do seu tempo, em que se juntou a fome com a vontade de comer, e acho que esta foi o que foi parte do que aconteceu e parte do sucesso, e muito daquilo que tem a ver com a sua forma de estar e o contributo que deu ao país também nos ajudou a que, se calhar hoje, o fruto que temos, e hoje estamos muito orgulhosos num conjunto de números que o turismo nos traz, quando começamos a perceber onde é que estão as primeiras sementes, se calhar foram algumas destas que floresceram, fruto da sua visão e depois da capacidade de implementar. Porque muita gente tem visão e não tem a capacidade de implementar e entregar. E acho que a grande diferença que aqui está é teres a capacidade de visionar, teres a capacidade de implementares e entregares. Isso é fundamental. Cristina, como já tinha começado aqui também a explicar, a Quinta do Lago nasceu um bocadinho da ideia de refúgio das elites aqui no sul da Europa. Era um clube exclusivo, dirigido a um maior poder de compra, e sempre foi esse um pouco também aquilo que defendeu André Jordan quase a vida toda. Ele, aliás, continuava a insistir muito nessa questão de
não apostarmos na massificação do turismo, mas antes na direção a um público que pudesse de facto valorizar e com um poder de compra mais elevado. O país, de certa forma, caminhou durante muitos anos para a massificação. Isto foi uma estratégia errada também que seguimos. A verdade é que ela dá frutos porque temos resultados do turismo muito solidificados. Bom, eu não acho que o turismo tenha caminhado no sentido da massificação mesmo para um André Jordan e para um turismo que pode pagar mais e de elite, há espaço, e Portugal nós temos a Maria que é pequeno, mas não é, há espaço e há oportunidades para todos. Houve se calhar quase uma democratização, como se estava a dizer. Não, é que é mesmo, quer dizer, que veio acompanhada chegou o poder de compra e chegou também o resto. E chegou a democratização do transporte aéreo, que foi realmente a grande revolução. E nos anos 70 é preciso perceber que quando nasceu o Algarve mais preparado para a segunda habitação dos portugueses e aquela ânsia de destapamos esta tampa que esteve sobre nós, de facto, estamos numa altura também em que não havia ainda planos diretores municipais, nem sequer havia uma programação e um planeamento urbano, e portanto eu diria que foram dores de crescimento. Nessa altura, quando nasceram alguns destinos no Algarve, mais de betão, digamos assim, confraternizando com uma Quinta do Lago, ou depois com o Vila Moura, etc., de facto é esta democratização. E são dores de crescimento que aconteceram em toda a Europa. Em todo o mundo nós temos, em toda a Europa, pelo menos porque, enfim, é daqui que falamos, há estes pontos, digamos assim, de uma maior, como a Diana dizia, massificação, no sentido de dar resposta a esta vontade e direito a férias que os portugueses também sentiam. Mas o que os números hoje também demonstram e ao longo destes anos todos é que temos sabido crescer bem, não perdendo efetivamente de vista que os portugueses também fazem férias e continuam a ir para o Algarve e conseguiram descobrir também o resto do país e tem havido um crescimento muito bem distribuído, estes últimos anos demonstram. Por outro lado, esta questão do planeamento urbano, da primeira geração de PDMs, depois segunda e agora já a terceira, de facto vieram travar esse crescimento um bocado anárquico de resposta a essa maior democratização. Portanto, eu acho que o André Jordan tinha orgulho no caminho que o turismo tinha feito e, sobretudo, então, ultimamente, com o crescimento de alguns mercados com maior potência, maior poder de compra, como é o caso do mercado americano, ele dizia, nós temos cá tudo, só nos falta, de facto, descobrir, e foi uma boa PPP, entre aspas, a promoção pública de Portugal, designadamente junto do mercado americano, quer Estados Unidos, quer canadiano, que deu uns frutos muito interessantes, juntamente com um upgrade da nossa oferta. Tem trazido resultados mais sustentados, de facto. Miguel, a questão aqui eram dores de crescimento. Foi mais fácil também por causa da questão da democratização do transporte aéreo, este turismo de massas. O que é que aconteceu aqui? O que é que se sente que aconteceu? Se era mais fácil, a dada altura, este caminho que a Cristina estava a dizer, que ainda que fosse complementar, também foi importante a dada altura para o turismo português. Um pouco a brincar, um pouco a sério, eu costumo sempre dizer que é mais fácil vender um Fiat que vender um Ferrari, não é? E muitas vezes há a tentação, pelo empresário, de achar que esse é o caminho mais rápido para chegar. Contudo, qualquer estratégia de place branding, aquilo que mais exige é conhecimento, tempo e investimento. E esta questão de sermos ainda um caminho que está a ser percorrido, eu acho que calma e tranquilamente, a pouco e pouco, esse é um caminho que se vai Este turismo permitiu fazer também este investimento mais de longo prazo. Comporta, e se calhar hoje estamos a ver ali um bocadinho das coisas que André Jordan tinha imaginado, tinha pensado, então pequenos clusters. O que o país tem que fazer é que um outro problema que eu vou trazer, agora vou ser mesmo o advogado do diabo, que é um problema cultural. É um problema cultural que nas últimas décadas, se calhar, o empresário e o lucro podem não ser, são às vezes tão bem vistos e tão bem recebidos. E acho que isso é um estigma que, de uma vez por todas, e se nós queremos crescer, tem que desaparecer. Nós temos que continuamente dizer que empresas é uma coisa boa. Lucro é uma coisa boa. E bons resultados no turismo também são relevantes. E as coisas são perfeitamente compatíveis. E não é pelo facto de ser-se mais elitista ou mais exclusivo que eventualmente não vem a capacidade dos portugueses para poderem desfrutar do seu país. E depois há outras mais questões para podemos conversar, e a estratégia de place branding pode não ser apenas o sol e a praia. Isso foi muito feito durante uma parte da nossa comunicação. Hoje em dia o país e Portugal e aquilo que oferece é muito mais do que sol, praia e sardinhas com comer algum tempo. Portanto, temos muitas ferramentas para poder trabalhar uma estratégia de posicionamento que era aquela que se calhar de princípio André Jordan via, mas que não nos desviámos.
E acho que a questão que foi colocada como dores de crescimento faz exatamente, respeita exatamente aquilo que aconteceu. Cristina, antes de passarmos aos dados do turismo em si mesmo, queria-lhe fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal, até porque já disse que André Jordan era um amigo. Na altura da pandemia, a Cristina escreveu uma carta aberta a André Jordan, pelo carinho que ele tinha tido ao enviar-lhe uma pen com um conjunto de músicas, e isto aconteceu num período de maior stress, maior ansiedade também para os desafios que o setor na altura estava a atravessar. Este gesto marcou-a, ele era de facto este encantador e cuidador quase. Vamos, eu não fui a única privilegiada com essa presente de facto muito bom gosto. Até a própria pena era muito bonita. Ele distribuiu essa sua enfim, iniciativa por muitos e bons amigos. E de facto toda a gente ficou tocada, porque primeiro tinha muito bom gosto, e depois pelo tempo que ele tinha dedicado de facto a fazer aquela escolha. Da mesma maneira que eu gostava imenso, porque estava no clipping dele e, portanto, ele enviava-me várias coisas, trocávamos muitas vezes, olha, você já viu isto, já viu não sei o quê, o que é que acha daquilo? Era muito, de facto, era muito engraçado e era, de facto, encantador. Era uma pessoa com um cuidado nas relações com os outros, não deixando de ser uma pessoa assertiva e de ter muitas vezes o dedo na ferida. E tinha outra coisa que eu achava imensa graça, porque o André, quando gostava, gostava, e quando não gostava, não gostava. E era muito, sendo aquele jeitinho, né? Mas tinha uma forma muito transparente, interessante de dar nota do que não gostava. Era de facto uma pessoa encantadora, e eu vou sentir muita falta. Acreditamos que sim, naturalmente, quando se perde um amigo. Miguel, aqui um bocadinho o lado mais político. Politicamente, quase que se esqueceu de André Jordan neste momento de despedida e de partida. Eu acho que o país, no seu todo, e particularmente quem está na política ou na economia, no setor, sabe perfeitamente o que é que André Jordan representou e representa ainda em termos de legado para o país. O que acontece é que, se calhar, o falecimento não vem numa boa altura do ponto de vista de comemorações, do ponto de vista de efemérides, e acho que ainda haverá tempo e espaço, eventualmente, para determinado momento o fazer. Acho que o momento político, o momento até do ponto de vista, e estamos a conversar um bocadinho em off, o ponto de vista judicial, o espaço que ocupa do ponto de vista mediático, está de tal forma assoberbado que não tem havido a calma e a tranquilidade e o tempo necessário para, em tempo útil, se prestar a homenagem, que é mais do que devida pelo país, a quem tanto fez pelo turismo em Portugal. Muito bem visto. Cristina, e olhamos também aqui um bocadinho para aquilo que é o futuro e os desígnios do setor nos próximos anos. Saíram esta semana dados do INE que apontam para mais um recorde em termos de receitas. As receitas do turismo no ano passado atingiram os 6 mil milhões de euros, um número nunca antes alcançado. Isto é mais ou menos... 26 mil. 26 mil milhões... Não, as receitas... As receitas foram 25,1 mil bilhões de euros. E o número de turistas nos 6 mil milhões? 30 milhões, andaram nos 30 milhões. 30 milhões de turistas, 77 milhões de dormidas. Era um dado que eu não tinha aqui correto e bem assinalado, ainda bem que o corrigiu. Pergunto-lhe se estes recordes, porque já tinha acontecido também no ano anterior e depois da pandemia temos vindo a somar recorde atrás de recorde. Há margem para mais recordes ou estamos aqui um bocadinho quase no limite dos números, da capacidade que o país tem também em termos de oferta turística e de posicionamento turístico? Bom, o ano passado nós ainda não tínhamos batido muitos números pré-pandemia, atenção. Portanto, este ano foi realmente um ano espetacular, e, sobretudo, eu acho que importa acentuar aqui, até porque há pouco esta questão do turismo de massas também foi colocado, que se nós crescemos este ano em termos, no acumulado de 2023, em termos de turistas, ou seja, enfim, hóspedes no geral, e dormidas, crescemos mais em proveitos e receitas. E, portanto, estamos a crescer saudavelmente, não é? Mesmo o Algarve, que ainda ficou aquém dos números da pré-pandemia em 2019, em termos de volume de dormidas e de hóspedes, ultrapassou, quer 2019, quer 2022, em termos de receitas turísticas e de proveitos. Interessante também destacar que os proveitos de aposento, os chamados, portanto, as vendas na hotelaria, quer de aposento, quer de F&B, portanto, comidas e bebidas e outros eventos, etc., tem crescido muito mais do que na hotelaria, tem crescido no turismo de espaço rural e turismo de habitação, no alojamento local, portanto, tem havido uma distribuição por várias empresas e por vários tipos de empreendimentos turísticos deste crescimento de receitas. A outra coisa que é importantíssimo sublinhar
E de facto, há pouco o Luís Miguel falava na questão dos empresários e de termos que prezar muito o que os empresários fazem pelo país. A outra é realmente o peso que o turismo tem em Portugal. Eu não sei se estou a antecipar alguma coisa, mas que é de facto notável, extraordinário, e nós não podemos de facto desperdiçar aquilo que Deus e a natureza nos deram, que foi, e trabalhar sobre esse produto, que foi de facto este posicionamento, que tem outras dificuldades, como é a questão do transporte aéreo, mas que tem umas vantagens em termos de Europa extraordinárias. E, portanto, tanto assim é que o ano passado a zona euro cresceu apenas, como sabemos, 0,5% e Portugal cresceu em 2023, de facto, bastante mais do que isso, 2,3%. Este ano continuamos com expectativas de crescimento globais na economia e uma parte importantíssima Portugal tem sabido também aproveitar essa conjuntura que existe. Porque o turismo, de facto, é um motor muitíssimo importante da economia e, portanto, não podemos malbaratar este recurso. O espaço para crescer vem daqui, deste equilíbrio que temos que ter entre população residente. Obviamente que há também aqui equilíbrios que têm mais difíceis e menos difíceis de encontrar. A questão da habitação não é apenas uma questão premente em Portugal e não é decorrente da procura turística, é uma questão premente em toda a Europa, como sabemos, e portanto temos aqui que equilibrar a vida das comunidades locais com aquelas que nos procuram. Um país só é bom para o turismo se for um país bom para viver e não o inverso. E, portanto, esta questão do crescer e espaço para crescer, temos, sim senhora, temos crescido ao longo de todo o ano e em todo o território nacional. Há pouco falávamos nisto, o Norte e o Alentejo cresceram mais expressivamente que outras áreas. Que não o é? Algarve, por exemplo. Sim, exato. O Algarve continua a ser o primeiro destino turístico nacional, no entanto, claramente, a distribuir bem, digamos, o turismo todo por todo o território nacional. As descobertas que foram feitas, lá está, de outros tesouros que temos, quer pelo turismo interno, quer pelo turismo internacional, quer dizer, no Norte e no Alentejo, mas também na região Centro, que tem realmente um património cultural vastíssimo, o crescimento que os Açores têm tido, que a Madeira tem conseguido sustentar, quer a antiga procura, quer esta nova, que de facto a procura, e este crescimento acompanhado de crescimento de receitas é a única possibilidade que temos de crescer em salários, crescer em rentabilidade das empresas, crescer na economia. Miguel, mas também há quem tenha apontado esta excessiva quase dependência do turismo em relação àquilo que é o PIB, o peso do turismo no PIB nacional. Isto é quase um pau de dois gumes, é muito importante, mas se calhar estamos muito dependentes ou... Isso é o problema do turismo. Isto é, tu não podes culpar o turismo por fazer bem o seu trabalho. É um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, às vezes costumo dizer, sabes que eu estou ligado ao futebol. A inexistência dos outros setores. Tomar os outros setores da economia e da sociedade trabalharem como o futebol, o cluster do futebol e o cluster do turismo também, e o país estava terrivelmente melhor. Portanto, não vais culpar quem faz bem o trabalho, vais culpar os outros que não fazem tão bem. E aqui são os desafios. Tu tens dois tipos de desafios. Tens os desafios para os agentes dentro do cluster do turismo, e esses basicamente têm de que tentar melhorar cada vez mais o rácio de rentabilidade a cada visitante que nos chega, isto é, se vais ganhar 10, vais ganhar 12, ganha 12, vais ganhar 14. Outra coisa é aquilo que o país no seu todo tem que ter, e tem que ter uma visão estratégica que não tornamos nem os países que são dependentes de petróleo, óleo, ou gás ou ouro podem ser monodependentes. Portanto, isso está mais do que estudado, está mais do que trabalhado. É só saber o resto dos setores, o resto do país, fazer também o seu trabalho de casa e fazer o seu trabalho. E é não vais culpar ou não vais crucificar quem faz bem o seu trabalho. E eu acho que é aqui que nós temos que pôr um bocadinho as coisas em perspectiva. Certo? Há equilíbrios para ter. Não vais queimar, não vais travar quem faz bem o seu trabalho, tens é que puxar pelos outros setores, exatamente de forma antecipada, poderes controlar ou não deixar contaminar o resto da sociedade e da economia. Agora, não vais penalizar quem faz bem o seu. A Cristina há pouco sublinhava o facto de facto, ter aumentado o proveito por alojamento e aquilo que era o rendimento também por quarto. Estamos, de certa forma, a fazer este caminho de atração de um público com maior poder de compra. Este desígnio que sempre se pretendeu de atrair mais qualidade e mais, em vez de volume, estamos a caminhar nesse sentido. E depois perguntava-lhe também como é que vê os mercados, que mercados é que mudaram? No fundo, hoje em dia atraímos quem? Há bocadinho falava dos americanos e dos canadianos. O que é que veio de novo também para o mercado turístico nacional? Pronto, por um lado, de facto, só podemos crescer em qualidade se crescermos em preço.
E em qualidade também significa termos recursos humanos mais bem preparados para fazer um serviço mais de luxo, digamos assim, porque estes mercados, de facto, se pagam mais, são obviamente é legítimo e é expectável que esperem mais, não é? E, portanto, isto que o Luís Miguel também dizia, de todo o resto dos setores também trabalhar assim, é imprescindível, porque se de facto vêm, mas não podem sair. Nós já há muito tempo que largámos o modelo República Dominicana, digamos assim, sem desprimor, que é a pessoa fica no resort, fica de lá e não sai de lá. Não é isso. E não é isso com certeza que os americanos que nos procuram vêm tentar descobrir, porque isso têm eles noutros destinos muito mais aprazíveis, digamos, de sol e praia e sem mais, etc. O que eles procuram é a riqueza que Portugal pode dar e, portanto, isso importa. Por um lado, que a cultura ande muito mais articulada com o turismo, e de facto não anda, nós temos património muito mal conservado, que as infraestruturas de acessos, rodoviárias, também, não vamos falar agora de TGVs, etc., porque é pior, mas falarmos efetivamente numa forma de mobilidade interessante no país, de encontrarmos de facto atrativos turísticos que são também, outra vez e mais uma vez, bons para a população que aqui vive. Os proveitos que a hotelaria tem tido, como eu dizia, têm crescido e têm crescido também noutras formas de alojamento. Em termos de mercados, de facto, o nosso principal mercado continua a ser o mercado britânico, em termos nacionais, quer em termos de dormidas, quer em termos de hóspedes, quer em termos de receitas, mas curiosamente, de facto, a seguir é o mercado espanhol em termos de hóspedes, em termos de dormidas é o mercado alemão, mas curiosamente, em termos de hóspedes, de facto, os Estados Unidos tiveram um crescimento muitíssimo expressivo, cresceram comparativamente com 2019 70% e comparativamente com 2022 35%, portanto foram, enfim, alcandorados ao terceiro lugar do pódio em termos de hóspedes, não em termos de volume de dormidas, porque continua a ser a Alemanha, a Espanha e França ali a seguir ao Reino Unido os primeiros mercados. E tem outra coisa muito interessante, é que mais uma vez distribuíram por quase todo o território nacional, exceto Algarve, mas muito na região centro, muito na região norte, e são o primeiro mercado emissor para a área metropolitana de Lisboa. É uma coisa de facto extraordinária. E são um mercado com mais poder de compra, fica mais tempo, o que é muitíssimo importante do ponto de vista da sustentabilidade das viagens aéreas, do ponto de vista da capacidade do aeroporto. Menos voos, menos fluxos. Falávamos há bocadinho de limites, também as próprias limitações do principal aeroporto nacional, que é o da capital, de Lisboa, pode, a dada altura, travar aqui um bocadinho o ciclo do turismo. Já está a travar. Nós já recusamos muitas slots, recusamos companhias aéreas, eles queriam agora reforçar, e há sinais de que algumas companhias aéreas querem reforçar a operação durante o inverno, e para nós é realmente muito importante, mas as limitações do aeroporto de Lisboa, em termos de estacionamento, em termos de movimento de passageiros, em termos de movimento aéreo, é de facto incontornável. Nós neste momento estamos já na otimização quase que máxima, agora com as obras que estão em curso é que se vai atingir esse máximo, e esta é daquelas coisas que penalizam brutalmente o país. Não termos tomado uma decisão neste tema é gravíssimo, e de facto a qualidade que se procura é também logo aí nos sistemas de acesso, na forma como efetivamente temos capacidade para ir procurar outros mercados, porque efetivamente não vamos sonhar em ir buscar mercados mais longínquos, Ásias, Índias, etc., quando temos uma capacidade tão limitada. É evidente que o Porto tem respondido bem, e tem conseguido distribuir também bem, mas não é suficiente para aquilo que poderiam ser, de facto, os desígnios do turismo. Miguel, temos ainda capacidade para atrair mais mercados, que mercados, e estas limitações de facto que falamos, por exemplo, do aeroporto, de infraestruturas ou até da própria mão de obra, onde é que coloca este limite também ao próprio setor, de maior dificuldade e de limitação ao crescimento futuro? Tu tens, claramente, e vou para não repetir aquilo que a doutora Cristina acabou de dizer, há um conjunto de problemas logísticos que neste momento que impedem o crescimento. Deixa-me dedicar a um, até porque o tempo está em cortar, que ainda não falámos, que tem a ver com a questão da mão de obra e com os recursos. É engraçado que eu estive há pouco tempo em Cabo Verde, e Cabo Verde neste momento tem exatamente um problema, que é todas as pessoas que eles formam para o turismo vêm trabalhar para Portugal. Este é um problema. Portanto, se nós saímos daqui da nossa esferazinha e formos para lá, o país vive de forma até se calhar mais dramática, porque também tem menos população residente, e são ilhas, não são um continente, a deslocação e a mobilidade é outra, mas formam claramente dezenas e centenas de pessoas, e elas, à primeira proposta, acabam por emigrar e vêm para trabalhar para Portugal. Portanto, é uma questão que não é só nossa, e deixa-me ligar-te agora a fazer aqui um outro link, que tem a ver com o Ministério da Educação e com o ensino técnico
profissional. Neste momento, e há todos os cursos técnico-profissionais muitas vezes têm ainda um estigma, quer por parte dos docentes, quer por parte dos alunos. E isso carece de ser trabalhado. Mostrar que é uma saída digna, válida, produtiva, com empregabilidade, com boa rentabilidade, para que, nomeadamente, mais jovens possam perceber que têm ali uma carreira e têm uma carreira de futuro, que não é uma questão de moda, que não é uma questão de preço, é o que for. Acho que a articulação, nomeadamente, entre o setor do turismo e o setor da educação, tentando, nomeadamente, mover alguns dos nossos jovens para o setor, percebendo que há ali uma carreira rentável por onde podem trabalhar, acho que é também algo que poderá eventualmente ser parte da solução. Não é a única, mas será parte. E uma última questão para ambos, e se calhar eu começava pelo Miguel, para depois a Cristina ter a primazia de fechar também esta conversa. Como é que vêem os setores daqui a uma década? O setor do turismo em Portugal, daqui a uma década? Eu fui revisitar o plano estratégico e há uma frase na altura da secretária Ana Mendes Godinho que eu sempre gostei, que é: o turismo precisa de todos e todos precisam do turismo. E eu acho que isto resume muito esta questão, às vezes, que tem a ver de saber se estamos no excesso ou não, se corre mal ou se corre bem. Acho que esta frase, sinceramente, quem a desenhou, não sei quem foi, está bem conseguida. Em relação ao trabalho, esta parte que aqui eu assisti a algumas disto, quando trabalhava na Universidade Católica em relação a este setor, o grande desafio há 5, 6 anos atrás era conseguir que as pessoas e as empresas dos setores trabalhassem em rede. Isto é, o hotel não funciona sem um conjunto logístico, a logística não funciona sem a restauração não funciona sem diversão, a diversão não e todos eles têm que trabalhar em rede. Eu acho que isto está a conseguir ser feito, mas tem que escalar mais, até porque o país não é assim tão grande, e para um brasileiro que nos visita, para um norte-americano, fazer 100 km é como ir daqui à rua de baixo, portanto não é assim tão distante e possa ser feito. Depois há um conjunto de outros setores do turismo, o setor do turismo de saúde, o setor do turismo religioso. Falamos da Ásia. Se calhar as pessoas não têm noção de quantos filipinos nos visitam em relação a Fátima. E há muito para crescer num conjunto de outras coisas. Natureza, religião, desporto, negócios, eventos, tudo isso são ainda eixos de crescimento e de potencial que ainda está por ser alcançado, daquilo que eu me apercebo. E acho que parte da estratégia para a próxima década passará por aí. Cristina, como é que vê o setor do turismo na próxima década? Eu queria só recuar uma coisa muito pequenina relativamente aos recursos humanos, só para dar nota do seguinte: nós neste momento, participados na Segurança Social, declarações à Segurança Social, mais de 25%, já estamos quase nos 27% dos recursos humanos no turismo são estrangeiros. Isto significa, portanto, são imigrantes, e estamos a falar naqueles que são declarados na Segurança Social, com contratos e com contribuições para a Segurança Social. É evidente, nós já sabemos, isto só no turismo, mas tudo mais também já sabemos que é assim. O que significa, por um lado, que, e aproveitando, chamando aqui outra vez o André Jordan à colação, ele dizia uma coisa interessante, é que ele, como refugiado polaco também, dizia que uma das coisas fundamentais, e tinha sido sempre muito bem acolhida em Portugal, e que era uma coisa fundamental acolher bem os imigrantes. E nós não tivemos assim tantos de nome, não é? Entre o Gulbenkian e etc., que deixassem uma marca tão forte. E esta questão de nós, eu acho que nós temos que ter, e as empresas podem fazer por isso, pela integração dos imigrantes, e o Estado também, obviamente, mas há aqui este trabalho de tudo e todos em benefício do bem comum. Num mundo e numa Europa em grande convulsão nessa perspectiva, nós precisamos dos imigrantes, eles têm muito boa vontade para estar efetivamente no turismo. É evidente que nós também consideramos que o turismo é um setor de futuro para o trabalho também de jovens, etc., mas também basta olhar na Suíça ou em Inglaterra, lembramos-nos sempre, não é, que os trabalhadores que víamos eram muitas vezes estrangeiros e portugueses naquele trabalho. Então, acho que era importante puxar jovens estudantes. Nós temos muito pouco esse hábito, ao contrário de toda a Europa e nos Estados Unidos, jovens estudantes que fazem turnos, que fazem, de facto, ali, ocupam parte do seu dia, são úteis, de facto, e ganham dinheiro com isso, preparam-se para essa atividade. Uns são captados pelo bichinho e continuam a estudar e de facto, até entram mesmo na área que hoje pede skills, que são desde engenharias a tecnologias, a finanças. Com salários também eles mais atrativos. Não, mas é que nós já subimos muito os salários na hotelaria. Atenção, hotelaria é hotelaria, não é? Portanto, também não estamos a falar de toda o cluster do turismo. Agora, há coisas que nós vemos com antecipação. Os movimentos e a apetência pelo viajar e pelo turismo vai continuar no mundo, e quanto mais pessoas acederem a uma melhor rentabilidade e mais rendimentos, também vão procurar-nos mais. E Portugal tem que estar nessa linha da frente, tem que estar nesse posicionamento.
posicionamento. Somos um país que ainda tem muito por descobrir. Saibamos nós, de facto, vender bem. Temos crescido mais em receitas e em proveitos do que em... Atenção que ainda não estamos a falar de resultados. As empresas este ano tiveram que acomodar também inflação, disrupções das cadeias, custos substanciais com os recursos humanos, todos os fatores de produção de facto cresceram de custo. Mas ainda assim estamos a crescer bem. É preciso continuar neste caminho e a próxima década, muito vincada pelas questões da sustentabilidade e obviamente por criarmos aqui negócio também através da sustentabilidade. Vamos ter que ser, de facto, muito frontais nisto. Não há sustentabilidade se não for boa também para o negócio. Acho que é um caminho que nós estamos preparados para fazer. Muito bem, está assim feita a análise de mais esta semana de Olhos Postos na Economia e no Turismo. Obrigada, Cristina Cisa Vieira, por se ter juntado a nós neste Advogado do Diabo. E obrigada também, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise. Assim que nos acompanha. Até para a semana.